Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica a treta sobre o Flamengo, que envolve uma suposta lista de reforços. Maior treinador da história do River Plate, Marcelo Gallardo, vira fantasma para técnicos de futebol no Brasil. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema. E o Flamengo que vai lutar contra um retrospecto chato para ser campeão da Recopa Sul-Americana. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre a treta envolvendo o Flamengo nas últimas horas. Rubro Negro divulgou um comunicado oficial afirmando que a suposta lista de reforços vazada a partir de um setor de scouting do Flamengo é falsificada. Inclusive, nessa nota, o Flamengo chama a atenção do pessoal da coluna do Fla, responsável pela publicação do texto, cobrando que não houve nenhuma checagem por parte dos jornalistas que assinaram notícia. Segundo a apuração da coluna do Fla, essa lista que viria do pessoal de scouting teria o goleiro Ederson, brasileiro do Fenerbahçe, difícil imaginar, hein? João Gomes, volante do Wolverhampton, que é pretendido, por exemplo, pelo Manchester United. Luiz Henrique, que foi contratado recentemente pelo Zenit, além de Gabriel Jesus, jogador que se recuperou de uma lesão no joelho e tem conseguido atuar com mais frequência no Arsenal. Importante contar que o Flamengo não esconde estar atrás de reforços, mas a tendência é que o tão esperado centroavante seja contratado apenas na metade do ano, quando o Flamengo entende ter um leque de opções maior por conta do fim da temporada europeia. Marcelo Gallardo pode trabalhar no futebol brasileiro. Dá para dizer que o ex-técnico do River Plate não vai ter muito mercado na América do Sul, senão no Brasil. É que na Argentina, por conta da sua forte identificação com o River e por conta do seu patamar financeiro, está completamente descartado que ele volte a trabalhar na Argentina. Só para lembrar, nos tempos de River Plate ele ganhava perto dos 3 milhões de reais por mês, algo que apenas Abel Ferreira ganha em toda a América do Sul, trabalhando no Palmeiras. Gallardo, que em sua primeira passagem pelo River Plate foi perto da perfeição, tira o time da Série B, ganha uma série de títulos nacionais e internacionais. Ele acaba se mudando para o Al Ittihad, volta para o River Plate, tanto no Al Ittihad quanto no River Plate nessa segunda passagem, entre 24 e 26, nenhum título ganha. A tendência é que o Marcelo Gallardo espere por ofertas do futebol europeu, mas seu jeito de lidar com os clubes, ele gostaria de assumir a chave total do clube, para o time profissional, categoria de base, contratações, esse é o modelo Marcelo Gallardo de ser. Isso faz com que vários times do futebol europeu não aceitem e não levem adiante a ideia da contratação dele. Diante desse cenário, não seria maluco imaginar o Marcelo Gallardo trabalhando no futebol brasileiro. O grande ponto é que ele já disse para pessoas próximas que não se vê trabalhando por aqui. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Pode estar pintando no mercado uma excelente alternativa para times daqui. Já o Flamengo luta contra o retrospecto para ser campeão da Recopa Sul-Americana nessa quinta-feira, com o Maracanã lotado. O Flamengo vai precisar reverter a derrota por 1-0, sofrida para o Lanús na Argentina na quinta-feira da semana passada. E aqui que vem o problema. Desde 2022 o Flamengo não conseguiu reverter derrotas em confrontos eliminatórios quando sai perdendo no jogo de ida. A última vez que obteve essa vitória aconteceu justamente no ano de 2022 contra o Atlético Mineiro pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Desde então foram 4 decisões em que o Flamengo perde no jogo de ida e não consegue reverter na volta. Durante os últimos 10 anos, além dessa vitória contra o Galo, dessa virada contra o Galo, em apenas outra oportunidade o Flamengo perde na partida de ida e consegue passar. Havia acontecido contra o Emelec, Libertadores da América de 2019, você vai lembrar. Na oportunidade, o JJ, o Jorge Jesus, havia acabado de chegar ao rubro-negro. O Flamengo precisa vencer o Lanús por 2 gols de diferença ou mais para garantir o título da Recopa Sul-Americana. Se vencer por 1 gol de diferença, a decisão vai para pênaltis. Bruno Henrique, com um problema no pubis, ainda é dúvida para a partida dessa quinta-feira. Não vejo a hora do meu Mengão voltar a jogar bem. Pois é, isso está incomodando o pessoal lá no Flamengo, né? Na semana passada, o BAP, presidente do clube, teve 2 reuniões, uma com o Felipe Luiz e o Boto, para cobrar os homens do futebol, e outra para cobrar os jogadores. E o que se noticiou hoje é que os próprios jogadores fizeram uma reunião para criar um pacto, tá? O Bruno Henrique, o Arrascaeta, o Danilo, os mais veteranos, decidiram fazer essa convocação para uma conversa a portas fechadas, só entre jogadores.
E os caras tentaram passar limpo o que está acontecendo. Qual que é? Por que a gente não tem conseguido jogar? Estamos com preguiça, enfim, ninguém sabe ao certo o teor da conversa, como foi o rumo do papo, né? Mas criou-se a partir dessa reunião um pacto de que o Flamengo voltaria a jogar em alto nível. A próxima partida marcada para quinta-feira. Já foram mais de 55 mil ingressos vendidos para Flamengo e Lanús, jogo da volta da Recopa Sul-Americana. O Flamengo perdeu a partida de ida por 1-0, tá? Anderson Moraes está perguntando sobre reforços no Flamengo. Nesse momento, os caras estão mais preocupados em encontrar soluções no time, tá? Não está se falando muito em reforço. O centroavante, pelo que a gente está entendendo, vai vir só na metade do ano. Preciso falar agora sobre o Flamengo e os 100 gols de Arrascaeta. O meio-atacante uruguaio marcou um dos 3 gols na vitória por 3-0 contra o Madureira na noite desse domingo no Maracanã. Jogo marcado por vaias e pelo coro de time sem vergonha, cantado por torcedores do Fla durante o empate em 0-0 no primeiro tempo. Voltando a falar sobre o Arrascaeta. O Arrasca chegou à incrível marca de 100 gols pelo Flamengo, tornando-se o estrangeiro com mais gols na história do clube. Você tem ideia de qual a maior vítima do Arrascaeta com a camisa do Fla? Acertou quem falou o Palmeiras, foram 8 gols marcados contra o Verdão. Vasco e Grêmio sofreram 6 gols cada. O Internacional tomou 5, Atlético Mineiro, Bahia e Goiás 4. O torcedor do Flamengo conta demais que o Arrascaeta volte a balançar as redes na próxima quinta-feira, mais um jogo valendo taça nessa temporada, com a lembrança de que o Flamengo perdeu para o Lanús no jogo de ida, na Argentina, e vai precisar vencer por 2 ou mais gols para garantir o título no tempo normal. O que você pensa sobre esse jogo e do Arrascaeta? Já usa o espaço para comentário para opinar, só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. E não é só a torcida do Flamengo que anda bastante incomodada com o desempenho do time em 2026. Antes de o elenco ser chamado de sem vergonha por torcedores do Flamengo que estiveram no confronto contra o Madureira nesse domingo, o BAP teve uma reunião a portas fechadas com José Boto, Felipe Luiz e todos os jogadores. E o BAP deixou bem claro que estava bastante incomodado com a falta de empenho, determinação e principalmente com a falta de resultados do Fla, que na temporada de 26 já perdeu o título da Supercopa do Brasil para o Corinthians, já perdeu a partida de ida da Recopa Sul-Americana para o Lanús e terminou apenas na 4ª colocação na fase de grupos do Campeonato Carioca, correndo risco até a última rodada de ter de disputar o quadrangular do rebaixamento. A reunião parece não ter surtido muito efeito, porque o primeiro tempo do Flamengo contra o Madureira foi bizarro, muito abaixo das expectativas. O Flamengo foi xingado pelo seu torcedor. Os jogadores foram ao vestiário por intervalo ouvindo ou aos gritos de time sem vergonha. No segundo tempo, recuperação e a vitória por 3-0, como era de se imaginar e esperar. O Flamengo estará na decisão do Campeonato Carioca. Vai poder perder por até 2 gols de diferença na partida de volta. E aí aguarda pelo vencedor do outro confronto. O Fluminense venceu o Vasco por 1-0 e deu um baita passo rumo à classificação. Fluminense que, sob o comando do técnico Zubeldia, já emplacou 20 vitórias num começo arrasador do treinador argentino. Fala, minha rapaziada boa, beleza? Mais um giro de notícias chegando aqui pra você. Acompanha tudo. Hoje, quinta-feira, né? Tem jogo do Mengão. O Flamengo hoje é impossível que nós perdemos esse jogo hoje. Hoje deve ser papo de 19-0. Deixa aqui no comentário quanto você acha que vai ser o jogo de hoje. O Flamengo já é campeão, rapaziada. É impossível o Flamengo perder esse título. Esse time do Lanús é fraco. É fraquíssimo time. O Flamengo não perde para ele em hipótese alguma. Então já deixa no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e vamos para cima. Valeu!